Boa noite, meu nome é Rodrigo, a gente está continuando com o direito administrativo, a gente vai falar agora sobre contratos administrativos, vamos ver se eu consigo encerrar esse tema hoje, para nas próximas aulas a gente falar sobre responsabilidade contratual, responsabilidade extracontratual. Então vamos lá, contrato administrativo são ajustes firmados pela administração com terceiro para consecução de bens públicos, segundo o regime jurídico do direito público, normalmente após uma licitação. Normalmente após uma licitação, porque tem causa de dispensa de licitação e elegibilidade, a gente acabou de ver isso. Existem outras definições da doutrina. Não são todos os contratos celebrados pela administração que são contratos administrativos. Há algumas distinções baseadas no gênero contratos da administração que têm espécies, regidos pelo direito público, e aqui são os contratos administrativos, regidos pelo direito privado. A diferença entre as duas figuras é que no registro pelo direito público são fundamentados pela dicotomia entre supremacia do interesse público sobre o particular, prerrogativa aos poderes contratuais e indisponibilidade do interesse público, sujeição, limites impostos ao poder público. As prerrogativas dos contratos regidos pelo direito público são chamadas de cláusulas exorbitantes que culminam na mutabilidade do contrato. Os contratos administrativos são sempre formais, não tem forma livre, escritos e publicados na imprensa oficial. Então, contrato não tem contrato administrativo verbal. Contrato administrativo é sempre formal, sempre no Diário Oficial. Exceção, contratos de pequena monta, até R$4.000, que podem ser orais. Então, a única exceção são esses contratos de pequena monta. Tampouco, se a estipulação é contrário, a subcontratação, são admitidas a subcontratação, pois o contrato é firmado em intuito persone, com aquele que preenche condições subjetivas e objetivas impostas. Então, para haver subcontratação, eu preciso ter autorização no contrato. Ou no edital, na verdade, ou no edital da licitação, ou no contrato. O que é uma subcontratação? Por exemplo, eu vou fazer uma obra X e eu vou contratar uma empresa de terraplanagem. Eu posso contratar essa empresa, eu vou ser responsabilizado, mas para fazer isso não tem problema, porque eu estou contratando uma empresa para fazer um serviço para mim. Outra coisa é eu terceirizar o serviço. Eu sou uma empresa que tem uma cadeira e um escritório e contrato uma construtora para fazer a obra. Eu não posso fazer, eu estou subcontratando. Uma coisa é eu contratar uma prestação de serviço, que por exemplo, serviço de terraplanagem para uma construção. Outra coisa é eu subcontratar aquilo. Quer dizer, não pode subcontratar, é isso? Só se o edital permitir. Seja o edital, e aí o edital vincula o contrato, e aí o contrato também, né? Porque o edital de licitação vincula o contrato, que vincula as partes. Entendeu? No direito privado, os regimes dos contratos regidos pelo direito privado submetem às normas de direito público, como, por exemplo, submetem a necessidade de realização da licitação. Assim, os contratos seguem um regime híbrido. Competência para legislar. Deixei só isso aqui porque é concorrente. Então, cada ente pode legislar sobre o seu... Isso aqui é concorrente. Por que a competência para legislar sobre contratos administrativos é concorrente? Senhores candidatos. Ainda bem que não tem administração da prova oral. Vou te falar para vocês. Seguinte, se eu sou uma federação e cada ente federativo tem os seus próprios contratos, tem capacidade de contratar, eles têm que ter capacidade de definir suas regras. Então é concorrente porque mais de um ente administrativo pode fazer. Se mais de um ente administrativo pode contratar, mais de um ente administrativo tem que poder fazer a regra. Senão não tem federalismo. A ideia de competência concorrente para legislar sobre contratos administrativos, sobre direito administrativo, decorre da ideia de federalismo. Certo? Fez sentido? Só no slide anterior, contrato privado, regime de direito livre, é isso? Porque ele tem ainda submete a necessidade de licitação, ainda que eu contrate por um contrato que seria de direito privado, regido por regras de direito privado, a gente vai ver aqui que significa isso, que não existir as cláusulas exorbitantes, eu teria que contratar por licitação. Então, de algum modo, ele não é um contrato inteiramente privado, ele é um contrato híbrido. Mas ele não é um contrato administrativo. Não. Tá, mas por esse... Espécies. Contratos privados de administração ou apenas contratos de administração. Eles seriam contratos de administração e não contrato administrativo. Lembra quando vocês estudaram poderes da administração, que vocês estudaram poderes administrativos e poderes da administração? Que usaram essa lógica da linguagem para diferenciar uma coisa da outra? Que eram poderes, ou poderes administrativos, que eram poderes vinculados à ideia de administração mesmo, ou poderes da administração, que são poderes de gestão ou de administração, que não são necessariamente vinculados àquela regra.
Aqui também tem essa distinção, contratos administrativos e contratos de administração. Contratos da administração ou apenas contratos privados de administração. Quando a administração é interesses públicos secundários, interesses privados de administração, ela firmará contratos comuns regidos pelo Código Civil, que são horizontais, tem sinalagma. Não sei se vocês lembram dessa palavra, mas sinalagma é a ideia de que elas estão no mesmo patamar. Pois as duas partes têm os mesmos níveis de direitos e de obrigações. São consensuais, com cláusulas negociadas entre as partes. Por exemplo, locação, contrato de empréstimo e seguro, contratação de luz, telefone e compra de bens de consumo. Então, se eu vou alugar um prédio para uma finalidade específica da administração com interesse secundário, esse contrato é um contrato normal, não é um contrato administrativo. Ele é um contrato civil, sem cláusulas exorbitantes. A gente vai ver que a grande diferença do contrato administrativo são as cláusulas exorbitantes. Então, sem as cláusulas exorbitantes, ele é um contrato comum. E aqui, essa é a questão. Ele é um contrato da administração, porque para ser contrato administrativo, tem que ter outro regime. Contratos administrativos. Quando a administração tem interesses públicos primários, vocês lembram dessa distinção entre interesse público primário e interesse público secundário? É uma distinção meio século XIX, mas tá aí, né? Ainda. É a ideia de que existe um bem comum, o interesse da coletividade, que atende a todas as pessoas. Esse interesse seria primário. O interesse da administração seria secundário, que é o interesse do administrador, de fazer aquilo para a administração para a própria administração, e não para um fim social. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu acho que faz sentido. Em Osasco tem dois prédios da defensoria. Tem um prédio da defensoria que fica na Avenida dos Autonomistas, com a Avenida Grande em Osasco, e um prédio da defensoria que fica perto do fórum, na frente do fórum, do lado da rua. Na frente do fórum tem o atendimento onde estão lotados os defensores criminais, na Autonomistas, onde estão lotados os defensores cíveis e de VEC. Primeiro só tinha o prédio de Autonomistas. Foi alugado depois o prédio na Avenida das Flores, onde é o fórum, porque ficava difícil para os defensores criminais se locomoverem para ir para as audiências e voltarem, porque de um para outro leva uns 10 minutos. Não dá para ir de transporte público, teria que ir de carro, então para você ir até o local e você tinha que ficar lá esperando a audiência. A administração da Defensoria Pública, numa questão de interesse da própria administração, para facilitar o trabalho que é exercido de algum modo secundariamente para a população, alugou um imóvel na frente do fórum e montou uma sede lá. Isso facilita o trabalho dos defensores, facilita para o público que vai até lá, porque está ali na frente do fórum, está mais fácil de ser atendido, e de algum modo atende todo mundo. Mas o interesse aqui era secundário. Não é que não tinha interesse, ou que o interesse era escuso, mas não era o interesse do bem comum, mas era o interesse da administração, para facilitar a administração, para facilitar o serviço. Nesse caso, o contrato de locação da defensoria com o proprietário daquele imóvel é um contrato regido pelo Código Civil, sem cláusulas exorbitantes. No caso, a espécie de contrato da administração. Contrato da administração, e não contrato administrativo. Entenderam o exemplo, como funciona? Qual que é a ideia aqui? Se fosse para construir uma escola, seria um contrato administrativo, e aí o contrato administrativo teria verticalidade e cláusulas exorbitantes. Que é o que a gente está vendo aqui, ó. Quando defensor de interesses públicos primários, firmará contratos públicos regidos pela lei de licitações, aplicando o Código Civil apenas em forma subsidiária. Esse contrato é vertical, pois a administração gozará de suas prerrogativas especiais que instituirão as cláusulas exorbitantes. Então não existe mais paralelismo, horizontalidade no contrato, em que as duas partes são iguais. A administração está em cima, tem poderes que no contrato, tem limitações e sujeições, mas ela tem cláusulas exorbitantes. A gente vai ver quais são, vai estudar um pouco isso melhor. Mas o contrato não é mais igual. É por isso que quando a gente falava, né, na intervenção, quando a gente falava, na intervenção do Estado na atividade econômica, no exercício de atividade econômica pelo Estado, o exercício de atividade econômica tem que ser regido pelas regras de direito comercial normal, de direito empresarial normal, e não pelas regras de direito público. Então, quando uma empresa ou o órgão presta um serviço presta um serviço público que é de interesse público primário, esse interesse público é regido pelas regras de direito público. Quando atua em atividade econômica, essas regras são de direito privado. Então, por exemplo, a Petrobras, quando refina e produz petróleo, como ela concorre entre os entes privados, ela tem um regime privado. Contrata não paga teto, pode fazer a parte de venda venda e compra de resíduos sem licitação,
Porque senão ela vai ter que. Ela vai ter poderes em contratos, senão ela vai ter poderes em contratos que as outras partes não têm. E aí você tem uma concorrência que não é livre. Então, a livre concorrência, e aqui é uma questão interessante, porque esse aspecto de livre concorrência tem dois lados. Tem um lado pior, porque é tudo mais difícil para a administração, porque é tudo mais lento. Isso atrapalha a concorrência, atrapalha quando você vai atuar com concorrentes privados. Tem um lado bom da administração, que eu tenho poderes que os outros não têm. Então, para não ser nem prejudicado, nem melhorado pelo regime público, eu tenho que atuar no regime privado. Então, quando eu atuo com uma atividade econômica, eu atuo no regime privado. Mas, se eu for comprar papel para as impressoras na Petrobras, eu tenho que licitar. Mas se eu for comprar petróleo leve para refinar gasolina, porque no Brasil você tem petróleo bruto, eu preciso vender, eu preciso comprar outro, eu vou ter que, aí eu posso comprar de privado sem licitar. Certo? Contrato administrativo é contrato de adesão, pois a administração elabora sozinho o contrato durante o procedimento administrativo preparatório que antecede a licitação. Então, o edital, de algum modo, é uma proposta de contrato. Quero contratar alguém que vá prestar um serviço X. Tem que ser assim, assim, assado. A gente vai definir só preço. Acabou a licitação, eu tenho um contrato pronto. Eu já tenho os limites do contrato, já tenho o prazo, eu tenho como vai ser fornecido e tenho o preço. Como vai ser o pagamento, garantias e tudo mais. Assina. Se não quiser, desiste. Pode ser punido. Se quiser, assina e está aqui. Certo? Então, é diferente o contrato porque ele acabou já pronto. Não tem mais o que discutir e negociar. Está pronto o contrato. Cláusulas exorbitantes. Vamos lá. Ver que bicho é esse. William Lopes, o dono do fórum, diz que são os que excedem o direito comum para consignarem uma vantagem ou uma restrição à administração ou ao contratado. Alguns autores têm outra definição para cláusula exorbitante. São decorrentes de regime jurídico administrativo. Vocês devem ter visto isso no começo do curso administrativo. Eu não sei quem falou isso com vocês, mas deve ter falado em algum momento. Não são previstos no contrato de direito privado. Denotam uma situação de superioridade que a administração ostenta perante o particular. Exorbitante não se confunde com arbitrário ou abusivo. São situações excepcionais que condicionam sua aplicação sem prevista em lei. Assim, prescindem de previsão expressa no contrato. Estão arrolados na lei, no artigo 58 da lei 9666 de 91, que é um rolo exemplificativo. Acho que é 8666, acho que está errado a digitação. Então aqui... Oi? É 86. Não, acho que está errado a digitação. Eu vou conferir depois, eu mando para vocês. Artigo 65. Os contratos registrados por essa lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Então aqui, as cláusulas exorbitantes, o que significa cláusulas exorbitantes? São cláusulas que geram poderes para a administração no contrato que não estão previstos no regime privado. Esses poderes estão previstos em lei e não são arbitrariedades, são poderes previstos no contrato. Se eu quiser contratar com a administração, eu tenho que lidar com isso. Se eu não quiser, eu não entro em licitação. É esse o lance. My way or the highway. Não tem outra alternativa. Ou é do meu jeito, ou pode ir embora. Então, pode ser alteração. Os contratos podem ser alterados unilateralmente pela administração quando houver modificação do projeto das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Ou B, quando é necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição da quantitativa de valor. E aí o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicialmente atualizado, valor inicial atualizado do contrato. E no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% dos seus acréscimos. Nenhum acréscimo ou supressão poderá ser dos limites do parágrafo anterior, salvo se as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes é permitida para adequar melhor o interesse público. Então o que acontece? Se no meio do caminho eu preciso fazer uma modificação, essa modificação tem que ser aceita pelo contratado, se ela significar até 25% em obras, serviço ou compras, e 50% se for reforma de edifício ou equipamento. Então assim, eu não tenho opção. Então se eu quiser... Veja um problema. Se eu quiser aumentar o contrato o dobro, 50%, em geral, para o cara que está contratado, está ok. Exceto se ele tiver uma limitação de mão de obra, uma limitação ali de não conseguir entregar aquele serviço. Mas eu posso diminuir também. E aí o sujeito está esperando ganhar 1 milhão e vai ganhar 500 mil. Contratou, se preparou, criou fluxo para ganhar 1 milhão e vai ganhar 500 mil. Pode reclamar? Não, está na lei. Sabia quando entrou no negócio. Isso parece que tem que viabilizar.
Como assim? Inviabilizar o contratado. Sim. Não dá para simplesmente tirar o negócio. Sim, mas o lance é, a administração pode mudar porque entende que é necessário mudar. Ela não é obrigada a contratar aquilo que está no edital. Na quantidade, no obra, no serviço. Daquela jeito, pode haver alteração. O que acontece? Se for no lateral, eu preciso justificar. Então não pode ser só porque eu quero. Eu preciso justificar. E eu posso questionar, eu como contratado, posso questionar a justificativa. Posso falar, isso aqui não é justificativo. Ou isso aqui não é motivo. Limites impostos à alteração lateral. A administração somente pode incidir em cláusulas denominadas regulamentares ou de cláusula de serviço. Ao poder de alteração lateral do contrato, corresponde direito do contratado de ver mantido o equilíbrio financeiro. Isso aqui é importante, ele tem que ver mantido o equilíbrio financeiro. O limite contrativo é de 25% do valor inicial do contrato, tanto para mais quanto para menos, 50%. Há também a alteração qualitativa, que não tem limites fixados em leis, mas ressalva-se a burla à licitação. Porque também tem esse outro lado, né? Para a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, diminuindo a margem de lucro do contratado. Todo contrato tem cláusulas regulamentares e de serviço, modo, objeto de execução e parte econômica. Apenas a primeira parte pode ser alterada, por se relacionar ao interesse público primário, bem como está acordado com o particular nesses termos. Então, eu tenho o modo e o objeto do serviço, isso pode ser alterado. Esse modo e objeto do serviço pode alterar o resultado final do contrato. Eu não posso alterar o preço, porque o preço foi definido em licitação. Eu só posso alterar o objeto. Mas para alterar o objeto e a finalidade, o modo e o objeto de execução, isso pode implicar no serviço, porque pode ter uma alteração de equilíbrio econômico-financeiro. Isso tem dois limites. Tem o limite de que é bom para fazer, porque às vezes eu preciso resolver um problema de alguma forma, e tem um limite que é o limite da sacanagem. Porque eu posso falar, não, eu vou contratar você para fazer o serviço X, mas não, eu vou aumentar essa licitação para fazer X mais Y, porque você é meu brother e me doou para minha campanha. Então eu também tenho essa possibilidade, por isso que eu tenho que ver se não vai ser uma burla licitação. Por exemplo, eu contrato para, sei lá, para vender merenda para minha escola por 1 ano e falo, não, vai aumentar por 5. Mas, pô, o meu contrato era de 1 ano, se fosse 5, talvez eu quisesse o cara falou, não, eu não vou, esse ano tá apertado, eu não vou fazer uma oferta melhor, vou deixar para o ano que vem. Aí no ano que vem não vai ter de novo? O contrato era de 1 ano, uma coisa é você aumentar por um tempo para você precisar, outra coisa é você aumentar por muito tempo, aí você estaria fazendo uma burla à licitação e de algum modo você estaria favorecendo alguém que você é seu brother, ou por algum motivo você tem algum contrato. Sim, na verdade você pode mudar a qualidade também do serviço. O tipo de serviço específico, e aí, de algum modo, você tem a possibilidade... Se for quantidade, ele está limitado a 25%. Mas se for qualidade, se for qualitativo o serviço, não tem limite. Só o limite não pode burlar a licitação. Mas isso aqui é um limite frágil, né? De algum modo você vai ter que analisar no caso concreto se aquela burla a licitação ou não. Rescisão unilateral do contrato. Aqui uma alteração, outra rescisão. A administração pode a qualquer tempo decretar rescisão do contrato, conferindo sempre prévia oportunidade de defesa ao contratado, não previsto em lei, mas pacífico nos tribunais, mas dispensando a concordância do contratado nas seguintes hipóteses. Então, eu posso rescindir meu contrato, mas antes eu tenho que falar para o contratado esclarecer. Então, se o cara está lento na obra, eu estou achando que vai dar errado, explica aí, brother, o que está acontecendo? Se o cara explicar e não for satisfatório, eu consigo rescindir o contrato. Razão de interesse público, que determina que seja melhor outra contratação. Exemplo, concessionária de gás que tem contrato rescindido, pois a administração utilizará energia elétrica na iluminação pública. Cabe indenização ao contratado. Então eu usava gás para fazer a iluminação pública, mudei para energia elétrica, e aí então não faz mais sentido continuar aquele contrato anterior. Eu indenizo, aqui nesse caso, com a indenização. Eventuais prejuízos serão apurados e punidos, reassumindo a administração e execução do contrato. Isso aqui aconteceu na linha amarela, do metrô. A linha amarela foi inaugurada sem um monte de estação. Então tem um monte de estação que não acabou ainda. Tem estação que não está pronta. E tem estação que está passando... Tem algumas, acho que não sei se inaugurou todas agora ou falta alguma. Mas por algum tempo funcionou sem várias estações. Isso aconteceu porque foi feito um contrato para construir a linha e um contrato para construir cada estação. E algumas das construtoras não entregaram no prazo. Nesses casos, o que o governo do estado fez? Ele demorou um tempo, mas no fim das contas ele rescindiu o contrato unilateralmente, reassumiu a obra e licitou novamente.
E é por isso que várias das estações da linha amarela atrasaram. Porque isso levou tempo, o Estado demorou para rescindir, porque quando ele rescinde ele tem que punir. Demorou para fazer isso. E aí quando ele rescindiu, até fazer de novo, acabou atrasando um monte de estação. Nulidade. Quando houver uma ilegalidade no contrato, então é uma possibilidade de rescisão, aqui a gente está continuando as possibilidades de rescisão, sem a necessidade de contraditório para a defesa. Então a nulidade, quando houver... Na verdade é sem isso? Dispensando a concordância do contratado, não sem a ampla defesa. A ampla defesa tem que ter. Sem a concordância do contratado. Então, nulidade, quando houver uma legalidade no próprio contrato, na licitação. Por quê? Isso aqui é o princípio de autotutela. Estou protegendo o interesse da administração diretamente. E autoexecutoriedade. Eu estou executando diretamente meus atos administrativos. Caducidade, a rescisão punitiva pelo cometimento de infração grave pelo contratado. Artigo 78 da lei. Encampação do contrato, a rescisão sem culpa pelas partes, motivada apenas por interesses públicos supervenientes. Por algum motivo aquele contrato caducou, não faz mais sentido, então agora eu vou estar encampado. Fato do príncipe, isso aqui é importante. É um ato geral decretado de forma unilateral e compulsória pela administração sobre todos para defender relevantes interesses públicos de regra de segurança ou soberania. Rescindindo o contrato, a administração retoma o serviço. Quando o contrato não for cumprido, mas sem culpa, o contrato não está sendo cumprido, mas o executado não é culpado por isso. Nesse caso, ocorrem fatos estranhos que impedem a normal execução do pactuado. Nesse caso, incidem causas justificadores do contrato, desdobramentos da teoria da previsão, rex sic stantibus. Durante a execução fica difícil de execução, que autorizam a alteração do contrato ou mesmo sua extinção. Então pode haver um descumprimento sem culpa. Nesse caso, dá para só desfazer o contrato, sem punição de ninguém. Por exemplo, um exemplo aqui, eu preciso fazer uma linha de metrô. E aí eu preciso cavar um buraco, tem lá o tatuzão, só que o solo é muito mais duro do que eu esperava, ou do que havia no projeto. E eu não tenho condição de fazer de uma máquina, não tenho condição de comprar uma máquina, não tenho condição financeira de comprar uma máquina que seja apta a furar aquele solo, para furar aquele solo. Ou o solo é tão duro e tão rígido que não vai dar para fazer uma linha de metrô por ali, vai ter que fazer um trem de superfície. Aconteceu um fato que não é culpa de ninguém. Até porque isso deveria ter sido planejado pela administração, deveria ter constado da administração, deveria ter feito teste antes. Mas não dá para falar que é culpa do contratado. O contratado falou, não dá para fazer, pelo que o meu investimento aqui, pelo que tenho aqui, não dá para fazer. Então dá para desfazer o contrato, dá para alterar ou extinguir o contrato. O fato do príncipe é um ato geral, decretado de forma lateral e compulsória pela administração. Então é uma coisa que acontece para todo mundo e não está relacionada ao contrato. Por exemplo, se eu aumento a alíquota de um tributo, o Estado aumenta a alíquota de um tributo, qualquer que seja, isso vai incidir nos custos do meu contrato. Não é um ato do Executivo direcionado para aquele contrato, é um ato geral, mas ele vai alterar o meu contrato. Nesse caso, eu vou ter que suportar? Vai porque é o fato do príncipe. A ideia do fato do príncipe é essa. Existem fatos que são do governo, do Estado, que são decretados e faz parte do contrato. Quando houve a máxima desvalorização do real, isso foi um problema, porque vários contratos estão indexados em dólar. Tem muita coisa. Leasing, por exemplo, o negócio deixou de ser feito no Brasil porque estava indexado em dólar. E muita gente quebrou e muita gente teve que lidar com isso. Paciência. O governo, numa atitude unilateral, decidiu que não vai mais ter paridade do dólar, agora vai ser câmbio flutuante. O câmbio de um dia saiu de R$1 para 3. Fazer o quê? Tá aí, tamo junto. A exigência de garantia do contrato administrativo. O seguro garantia, que é uma exigência também com poder exorbitante. Tem a possibilidade de seguro-garantia, que é o seguro que garante fiel cumprimento das obrigações. A regra é que a garantia equivale a 5%, não é obrigada, mas uma faculdade de administração que deve estar prevista no edital. Quem escolhe o tipo de garantia é o contratado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho uma garantia da licitação, cara, aquela de 1% do valor da licitação. Mas eu tenho também a garantia do contrato. Mas eu tenho que prever no edital o quanto eu vou ter de garantia. E se eu vou ter garantia ou não. Que é uma garantia do contrato. Pode ter até 5%. E o tipo de garantia, que excepcionalmente pode ser 10%, mas o tipo de garantia é o contratado que escolhe. A garantia pode ser usada para pagar eventuais prejuízos em caso de inadimplência,
para a maioria da doutrina depende de ação judicial. Então, para a maioria da doutrina depende de uma ação judicial que determine a possibilidade de utilização da garantia como forma de pagamento de minorar eventuais prejuízos na inadimplência. Tem previsão legal disso, execução da garantia contratual para ressarcimento de administração e dos valores das multas e indenizações por ela devidos, mas para muita gente depende de ação judicial. A aplicação de sanções. Também é possível aplicar sanção para o contratado que descumpre as regras. Vejam como é um contrato diferente. Um lado pode aplicar a sanção para o outro. Então, ele é muito vertical, ele é muito desigual. Não é um contrato privado, né? Ele é bastante diferente. Infrações graves são descritas em lei e implicam pena de rescisão punitiva do contrato. Já as infrações leves ou médias não constam nem da lei nem no contrato e são impostas discricionariamente pela administração. Como não é hipótese de incidência, o Marçal entende pela inaplicabilidade. O Celso Antônio entende pela aplicabilidade, sendo que as duas mais graves aplicáveis à prática de crime. A mais grave é aplicada para o Eli Lopes, é aplicada em caso de reiteração. Sanções. Advertência que deve ser por escrito. Multa, sanção pecuniária. A regra geral é que a multa não é auto-executória, necessitando do Poder Judiciário. Se a multa for superior à garantia, além da perda da garantia, responderá ao contratado pela diferença, que será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela administração. Sanções poderão ser aplicadas justamente como facultado da defesa prévia no interessado no respectivo processo por 5 dias úteis. Entretanto, então vamos lá. O que é ser auto-executório? Auto-executório é eu estabeleço a multa, eu executo a multa. Para ser auto-executória, a administração retém garantia dada na formação do contrato. Também através das parcelas vincendas, ou seja, deixa de pagar ao contratado as parcelas que tinham comprometido pagar contratualmente. Então, por exemplo, na unidade de Osasco teve um problema recentemente com o elevador. Os caras estavam contratados para fazer a manutenção, estavam demorando para fazer a manutenção. Eu mandei uma notificação, a gente mandou uma notificação judicial falando, olha, se vocês resolverem, a gente vai aplicar uma punição. Se vocês têm um contrato de manutenção, o contrato está vigente, precisa resolver o contrato. Então tem essa possibilidade de coisa mais de punição, mas ela tem que permitir a defesa prévia. Então a gente teve que notificar extrajudicialmente o contratado de que a gente ia aplicar uma punição. E essa punição, se for multa, pode usar a garantia e pode deixar de incidir nos próximos pagamentos. Então, todo mês são autorizados os pagamentos de manutenção, porque é um contrato mensal. Eu poderia descontar a multa dos pagamentos seguintes. Professor, se não houver essa devida prévia, se não tiver esse contrato, se não tiver esse processo administrativo, o processo carece de nulidade? Sim. Na verdade, existe um processo administrativo na medida em que a execução de um contrato, por exemplo, um contrato como esse, que é um contrato sucessivo, ele se dá no bojo de um processo. Então, se dando no bojo de um processo, ele funciona, ele tem então já a defesa prévia. O que a gente fez foi, notificou, a pessoa pode vir no processo em que é feito os pagamentos, em que tem tudo arquivado, e falar, olha, não cumpri por causa disso ainda, eu estou cumprindo, agora já está resolvido, já está cumprido. Sem defesa prévia não, senão vai ser nulo. O contraditório para a defesa não é essa a questão, a cláusula é exorbitante, mas ela não é autoritária. Então eu tenho que, se é pacífico nos tribunais, que eu tenho que permitir defesa prévia ou ampla defesa antes de aplicar, principalmente se for aplicar uma punição. Suspensão temporária, impede o contratado que participe de licitações e contratações futuras. Extensão da penalidade, posições. Cara, isso aqui é muito importante. Muito importante e é a discussão atual. Por quê? Lava Jato. Suspensão temporária. Impede que o contratado participe de licitações e contratações futuras. Apenas restringe ao próprio município ou entidade que aplicou a sanção, por interpretação do artigo 6º da Lei de Contratos Administrativos. Não pode contratar nenhuma entidade pública. O entendimento prevalece no STF. A administração é a UNA, sendo suas funções centralizadas para atender o interesse público. Então é o seguinte, uma das punições é a declaração ou suspensão temporária e a declaração de idoneidade também, que impede o contratado de participar de licitações futuras. O prazo mínimo é de 2 anos e o prazo máximo é determinado até o momento da chamada reabilitação. O que acontece aqui? A empresa faz uma cagada qualquer.
ela fica suspensa temporariamente ou ela fica declarada idoneidade. Isso faz com que ela não possa participar de licitação mais. Esse foi um dos grandes debates da Lava Jato. Por quê? Porque você podia... As empresas envolvidas na Lava Jato, as grandes construtoras, eram as principais construtoras brasileiras, são ainda. E, de algum modo, todas as grandes obras brasileiras são feitas por elas. E não existem outras empresas nacionais ou empresas do Brasil que tenham a capacidade que elas têm de fazer grandes obras. É o que eu estava falando, fazer uma usina hidrelétrica não dá para você contratar seu Severino, mestre de obras. Você tem que contratar alguém que tenha condição, trator, máquina, pessoal, para fazer aquilo, e são essas grandes indústrias que tem. Quando você tem outros países que lidam com empresas nacionais que estão submetidas a casos de corrupção, você consegue preservar as empresas e punir as pessoas. No Brasil, por conta dessa previsão, ficou difícil separar uma coisa da outra. Porque você tinha que punir a empresa. Porque você tinha que punir a empresa nas licitações. Na prestação de contas do Tribunal de Contas. Você tinha que declarar a idoneidade. Como é que você vai não declarar a idoneidade da Odebrecht? Não poderia contratar uma internacional, não? Podia. Você tinha essa possibilidade de abrir essa concorrência estrangeira, mas geralmente essas concorrências estrangeiras são mais caras. Mas isso foi um problema. E boa parte, tem muito economista que diz que a crise de 2015 e 2016 tem muito a ver com isso. Porque eu não podia contratar com essas grandes empresas, eu não conseguia travar isso, de jeito nenhum. E o mercado foi parando. Parando. Isso aí derrubou, gerou uma parte de crise significativa, que é um elemento que tinha que ser considerado. Quando eles quiseram fazer aqueles tratados de leniência no Tribunal de Contas, parte desse tratado de leniência era não aplicar essas punições para as empresas. Então o pessoal confessava, em troca daquilo eu não declarava ela inidônea. Porque se eu declarar ela inidônea, ela não pode contratar mais. Então isso acabou gerando um problema administrativo tão grande que não dá para você fugir dele. Não dá para você simplesmente ignorar o fato de que a empresa está lá envolvida num caso de escândalo de corrupção gigantesco. O Odebrecht tem casos de escândalo de corrupção na América Latina inteira. Tem 5 presidentes do Peru, ex-presidentes do Peru, presos por causa de corrupção da Odebrecht. Daqui tem presidente e ex-presidente preso, que foi preso agora. Não dá para você simplesmente ignorar isso que aconteceu. Mas também você tem o outro lado da discussão, que eu vou parar a economia? E os 20 mil funcionários da Odebrecht? O que eu vou fazer com eles? Eu vou simplesmente... Quando a Siemens teve um problema na Alemanha, os caras puniram os donos da Siemens e deixaram a empresa gigante lá. Foi a Siemens alemã ou francesa? Agora me confundi. Quando a Alstom francesa teve problema, puniram os caras que preservaram a empresa. Quando a Siemens teve problema, puniram os caras que preservaram a empresa. Isso acontece nos grandes países do mundo. Aqui a gente pune os caras e a empresa. E aí isso afeta toda uma cadeia produtiva, um monte de emprego, um monte de gente, cria uma crise gigantesca por uma situação que você poderia ter evitado num acordo de leniência, como era aquilo que tinha sido feito. Essa situação é uma situação que não prevê um caso como aquele, em que todo mundo está envolvido. Porque se todo mundo é inidôneo, eu não consigo contratar ninguém, o negócio para, caga tudo. Inoponibilidade da execução no contrato não cumprido. Isso também é uma coisa muito importante. Existe a exceção no contrato não cumprido nos contratos civis, contratos privados. Se eu não cumpro a minha parte, você não é obrigado a cumprir a sua. Certo? Então, no contrato administrativo não existe isso. Eu não posso dizer que eu não estou cumprindo a minha... O particular contratado não pode falar, contratante, você não está cumprindo a sua parte, então não vou fazer nada. Na hora da administração, deixando de pagar, o contratado não poderá interromper a prestação do contrato, apesar do contrato administrativo ser sinalagmático comutativo. As partes têm direitos e obrigações recíprocas. O contratado é obrigado por lei a manter a prestação do contrato por 90 dias de mora consecutiva e a partir do 91º dia já poderá pedir interrupção do contrato, não interromper diretamente. Por quê? Porque a administração pública tem um princípio da continuidade do serviço público. Então o serviço público precisa continuar. E se ele continua, ele precisa não pode ser interrompido desse jeito. Eu tive um caso uma vez quando eu estava na Fazenda, que era uma entidade que fazia atendimento de pessoas com autismo, que informou que ia cessar o atendimento das pessoas com autismo em 90 dias. E o Estado foi entrar com a ação falando, você não pode cessar o atendimento porque é serviço público. E ganhou.
ganhou ação porque falou, não pode. A gente vai continuar pagando o valor que está pagando e tem que ser assim. O problema nesse caso é que às vezes o ente público usa disso para não poder pagar, né? E o Estado tem que continuar. Mas de algum modo, eu concordo, mas de algum modo o privado sabe disso quando entra no contrato. Ele sabe do risco. O risco e ele já embute esse risco no preço. Então, essa é uma questão assim, de algum modo você está certa, mas não tem bonzinho. O particular sabe onde ele está se enfiando. Sim, claro. É uma cláusula exorbitante, pois a restrição é menor do que o uso da exceção do contrato não cumprido. E se o ano de implemento da administração for por mais de 90 dias razão de justa causa, o contratado não pode suspender a execução da vença em razão do princípio da continuidade do serviço público. Então, mesmo que passe 90 dias, se não houver uma justa causa para interromper a prestação do serviço, eu não consigo interromper. Em algumas situações, o contratado pode suspender a execução da vença. São duas as situações. Quando o contrato não versar sobre interesse público relevante, quando a falta de administração gera ao contratado um ônus extraordinário insuportável. Então, se eu vou quebrar, eu paro, ou se o interesse público não é tão relevante assim. Então, só for, sei lá, a Folha de São Paulo entrega o jornal na Câmara Municipal. Se a Câmara Municipal para de pagar, isso não é um serviço essencial, a Folha pode, então não vou entregar mais jornal, você não está me pagando. Mutabilidade, que é um outro poder exorbitante. Os contratos administrativos podem ser modificados durante sua vigência em virtude das chamadas alias extraordinárias, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro, direito constitucional do contratado particular. A aplicação da teoria da imprevisão nos contratos administrativos. Alias extraordinárias que dão causa à possibilidade de mutação do contrato. Caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior são duas palavras que sempre vêm juntas. Não vale a pena discutir o que é cada coisa. Até porque tem doutrinador que fala uma coisa diferente. Para mim, caso fortuito é aquilo que é imprevisível, acontece de vez em quando. Para mim, força maior é aquilo que tem um poder maior que você. E eu sempre decoro isso com a ideia de que a minha mãe tem força maior. Se a mãe dizer você não vai, você não vai. Por quê? Porque ela manda mais. É isso. Pensa na sua mãe que você vai lembrar do força maior. Ela tem força maior, ela que manda. Acabou a brincadeira. Caso fortuito é teu enchente e não tem o que fazer. Fato do príncipe é um ato estatal de caráter geral praticado por ente que não contratante que repercute de maneira indireta no contrato administrativo, que eu falava sobre a maxi-desvalorização do dólar. É o exemplo típico disso. Por exemplo, o aumento da taxa Selic, e o cara tem um financiamento que aumentou os juros dele. Não tem nada a ver com o contrato, é o cupom que está fazendo, não é para o contrato específico, mas alterou alguma regra do país, alguma regra do jogo, que afetou o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O aumento de imposto que se insumo utilizado pelo contratado, por exemplo. Fato da administração. É o ato da administração que repercute de maneira direta sobre o contrato administrativo, não seja modificações de algumas cláusulas contratuais. Por exemplo, atraso na entrega do terreno previsto da execução do contrato. Obra. Então, se eu tenho um cronograma de realização da obra e eu vou ter que cumprir aquilo por um dado momento, mas no contrato consta que o Estado vai me fornecer um terreno para fazer a obra, e o Estado demora para me entregar o terreno limpo, o terreno apto, eu posso modificar o contrato e falar, olha, você demorou 6 meses, você não pode querer que eu faça a obra no mesmo prazo, tem que aumentar 6 meses o prazo aí, porque está errado isso aí. Interferência imprevista é a ocorrência de um fato material imprevisto existente no tempo da celebração do contrato, que acarreta a modificação de cláusulas contratuais. É um âmbito natural que se verifica durante a execução do contrato. Já existia ao tempo da celebração do contrato, mas não era desconhecida. Que normalmente é o caso da situação de natureza ou de situação geológica, ou de alguma situação nesse sentido que dificulta a obra. Então, por exemplo, é um terreno que tem uma mina de água embaixo. Fica muito mais frágil, tem que afundar, a fundação tem que ser muito mais funda, é mais difícil perfurar e tal. Isso permite a alteração por conta no fato de administração. Se existia alguma dificuldade de importação de um bem que eu não estava contando. Existem algumas possibilidades aí, ou uma escassez, alguma coisa, que é um óbice natural e isso atrapalha a execução do contrato, portanto é um fato da administração. E a fiscalização, que a execução da obra pode ser fiscalizada ou por terceiros ou por ela contratada para esse fim. Para isso, a administração pode nomear um agente público que terá o poder de penetrar no parque das obras da independência do contratado para fiscalizar a execução com o poder de dar ordem sobre o contratado. Há um proposto específico para manter o contato com o agente da administração. Então, o que acontece? Em geral, numa grande obra, você tem um funcionário da empresa para lidar com o fiscal e vai ter um fiscal para verificar aquilo lá efetivamente. Em serviços públicos
o pagamento é feito de modo sequencial, então ele fala, olha, se você concluir 5% da obra eu te pago tanto, se você concluir 15% da obra eu te pago tanto, se concluir 25% da obra eu te pago tanto, vai concluindo a obra e eu vou te pagando os valores, até para você ter capital de giro, poder fazer com que aquilo ande. Esse é um dos problemas, portas de corrupção. Porque, primeiro, que é um fiscal no âmbito material. Então, uma pessoa lá fiscalizando alguma coisa. Isso sempre é uma possibilidade de corrupção. Esse fiscal tem fé pública, ele está lá fiscalizando, você tem que acreditar na idoneidade do fiscal. Segundo aspecto como isso pode afetar o equilíbrio econômico-financeiro e permitir aditivos no contrato? São nos aditivos do contrato que moram a maior parte dos superfaturamentos. Quando eu falo, olha, eu vou precisar de mais grana, porque aquela grana que eu tinha falado que ia dar, não vai dar não. E para haver uma bula de licitação nesse caso, é muito fácil, né? Porque se eu fiz uma oferta super barata lá atrás, e depois no meio do caminho eu falo, a grana que eu pedi não deu, vou ter que precisar de mais de grana, eu vou ter que ter uma fiscalização para falar, é verdade, o cara tentou fazer e não deu. Então isso acaba gerando um mecanismo que é possível ter corrupção. Não estou dizendo que tem sempre, mas é uma porta aberta para a corrupção. Ocupação provisória ou encampação. Em serviços essenciais, quando o contrato é rescindido ou para apurar falhas na prestação de serviço, a administração pode ocupar os bens do particular para restabelecer o serviço público, que não pode ser interrompido. A administração pode impor ao uso compulsório de instalações, máquinas, bens e até empregados do contratado mediante indenização para garantir a manutenção de serviços públicos. Por exemplo, então, se a administração está numa treta com a empresa que faz o serviço de ônibus, concessão de serviço público. A empresa não quer sair da garagem, tá lá o problema, a administração pode ir lá e falar, não, vou sair, você motorista pode entrar aqui que você vai sair com o ônibus e vai rodar. Eu vou entrar porque o serviço público é essencial, tem fornecimento de ônibus, você vai cumprir. E aí é a ocupação provisória ou encampação. A prefeitura vai lá, na força, entra, corta o cadeado e manda fazer e faz. E aí se tiver que pagar uma indenização, paga depois. Porque também não vai ter um custo daquilo, mas eventualmente pode ter multa, punição e tal, mas a gasolina, por exemplo, que foi usada, que era da garagem, tem que descontar ali do serviço. A aplicação de penalidades são ações contratuais. Que estão havendo infrações contratuais, a administração não tem o poder de aplicá-las. Elas encontram a previsão legal e são elas. Aqui, advertência, a multa, a multa é feita pela cobrança pelo Poder Judiciário, mas pode ser de maneira executória, a gente já falou sobre isso. Suspensão temporária. A declaração de nulidade, também que a gente já falou. A restrição, Não. Então, espécies de contratos, vamos lá. Aquilo ficou meio repetitivo. A gente já anda bastante. Tinha uma coisa que eu queria falar com você. Tem uma coisa importante sobre a mutabilidade dos contratos, antes de falar aqui, que é sobre a ideia de equilíbrio econômico-financeiro. Equilíbrio econômico-financeiro é um equilíbrio, ele é econômico e ele é financeiro. Então ele é econômico no sentido de valor total do contrato, mas ele é também financeiro no sentido de fluxo de dinheiro. Então às vezes você modifica um contrato no sentido de que eu vou precisar de mais dinheiro antes do que eu esperava. Eu vou ter que ter um capital inicial para dar andamento naquele contrato, e às vezes a modificação a modificação do contrato, por alguma cláusula exorbitante, faz com que eu precise de muito mais dinheiro no começo do que eu precisava antes. Isso permite o reequilíbrio econômico-financeiro. E permite não no sentido necessariamente de aumentar valor, mas o Estado pagar mais no começo. Às vezes a gente pensa no equilíbrio econômico e esquece de pensar no equilíbrio financeiro. E o fluxo de pagamentos é equilíbrio financeiro. Diga. Por exemplo, se ele fala que precisa de mais dinheiro, a administração pode se negar nesse caso? A administração pode, ele faz um pedido, a administração pode dizer, não vai. Ela judicializa. Eu já peguei casos em que isso aconteceu, no judiciário, de pessoa discutindo aquilo com a financeira, estou precisando de mais dinheiro. Porque aí, ela vai ter, se ela não fizer a obra, vai ter declaração de idoneidade, ela não vai poder visitar de novo. Então, para ela também para a empresa também é ruim, ela quer cumprir o contrato. Então, ela entra com a ação falando, preciso mudar o fluxo aqui, preciso discutir. E essa é uma discussão difícil no judiciário,
principalmente a discussão do equilíbrio financeiro. Porque o Estado fala, não, mas o seu custo total vai ser tanto e o cara está pagando tanto. E ele fala, não, mas não é esse o problema. É que o cara ia me pagar 10% e agora como ele mudou, eu preciso que ele me pague 40% nos primeiros 6 meses. Senão eu não vou conseguir dar conta da obra. E como é uma questão muito de contabilidade, questão técnica, às vezes tem fluxo de pagamentos, balanço de pagamentos, que é uma coisa que a gente do judiciário, do direito não está acostumado, às vezes é muito difícil lidar com isso. Então é difícil você mostrar para o juiz que houve uma alteração do equilíbrio econômico e financeiro daquele contrato. Mas essa é uma questão muito mais de prova do que de direito. Então, espécie dos contratos. Tem a concessão. São contratos que a administração pública delega ao particular a prestação de serviço público, a execução de obra pública ou o uso de bem público. Destaca-se a prestação de serviço público, a base constitucional artigo 135, e é um contrato administrativo típico, pois as cláusulas habitantes são claras. Então, por exemplo, contrato de televisão, canal de televisão, telecomunicações. O canal de televisão é uma concessão de serviço público, eu concedo por algum motivo. Essa concessão deveria ser precedida de uma licitação. No Brasil, o histórico é que não é, principalmente as de televisão, né? Elas são anteriores à Constituição de 88. Então, tem essa possibilidade de negociação direta com o particular. Quem quiser vai lá, acaba tendo um pedaço do espectro. Tem várias concessões. A própria história do Parque Ibirapuera, que eu estava dizendo, é uma concessão, serviço público, de manutenção do parque. São muitas possibilidades de concessão aqui. Agora foi feita recentemente pelo governo Bolsonaro a concessão dos aeroportos, de vários aeroportos, foi anunciada recentemente, que é a concessão de um serviço. Porque a concessão eu não deixo de ser titular, eu não vendo aquilo, mas o serviço é permitido para particular faça exclusivamente. E é remunerado para tanto. Então trata-se de um contrato administrativo bilateral, pelo qual o Estado transfere a pessoa jurídica, admite jurídica privada, por prazo determinado a prestação de serviço público por sua conta e risco. Aqui, risco objetivo de danos causados aos usuários e não usuários. Mediante pagamento de tarifa, e aqui natureza jurídica de preço público, não de tributo, isso aqui é importante, diferente do usuário prestador. Intervenção. A fim de garantir a adequada prestação de serviço público, o Estado pode decretar, de forma de decreto, sua intervenção, assumindo temporariamente a gestão de empresa até a normalização da prestação. Por que isso aqui é importante? Porque a discussão, por exemplo, de pedágio. Vocês devem ter visto em tributário, pedágio de rodovia, se é de uma concessionária, é preço público. Se é do estatal, é taxa. Qual que é a diferença relevante no dia a dia? Senhores candidatos. Oi? Tá, qual que é a diferença entre preço público e taxa? Porque a taxa está ligada ao Taxa e imposto. você ser beneficiado, né? Sim. Então, eu cobro pela utilização de um bem ou serviço. Então, porque o pedágio é uma taxa ou um preço público? Eu estou cobrando para a utilização de uma estrada. É um bem público. É uma taxa ou um preço público? Eu chutaria preço. Eu acho que seria uma taxa. Por que é um preço público ou por que é uma taxa? Porque só vai pagar quem passa o serviço. Então, o preço público também. Então, a resposta é o que eu falei, eu já falei a resposta para vocês. Se a rodovia for administrada por uma concessionária de serviço público, é preço público. Se for administrada diretamente pelo Estado, é taxa. Por quê? É taxa, porque a taxa... E qual que é a vantagem aqui? Qual que é a relevância dessa questão? Preço público eu mudo do jeito que eu achar melhor. Taxa é por lei. Preço público é Por uma decisão do órgão regulador. Então, a Artesp, que regula as estradas de São Paulo, toma uma decisão, autoriza um aumento de preço público. A taxa é por lei. Então, a administração está submetida ao princípio da legalidade, ela só pode fazer alguma coisa por princípio por lei. Então, eu vou ter que alterar uma lei para fazer aquilo. A concessionária não está submetida ao princípio da legalidade estrita, nesse sentido, nesse aspecto específico, então ela pode aumentar o preço público. Qual que foi a grande questão? Por que deram essa solução charada? Porque quando começaram a fazer licitação de concessão de rodovia, não pensaram nisso antes. E colocaram na licitação que a pessoa poderia aumentar, lá no requisito específico, criar uma situação em que era possível aumentar o preço. E aí foram questionar judicialmente, e falaram, não, isso é taxa.
A taxa tem que aumentar por lei. Não pode ficar aumentando porque a Artesp autorizou. Tem que ter lei para aumentar o pedágio. E aí acabou se discutindo, criou-se toda uma discussão doutrinária e jurisprudencial que se firmou desse jeito. Se a estrada é, é gerida por concessionária, é preço público. Se é gerida pela administração pública, é taxa. Eu liguei ao tributário que tem lá. Na central não tem nada a ver, não. Tem, claro que tem. A taxa é a mesma taxa. Inclusive, quando o dólar fala em tributário, taxa em tributário, eu falo sobre isso. Concessão de serviço público. É regrado pela Lei 8987/95, a fim da concretura do artigo 175 da Constituição. Corresponde a uma atividade de serviço público, aquilo definido pela lei e pela Constituição Federal. Então, ao prestar serviço público, o Estado pode contratar particular para fazê-lo. Assim, a concessão de serviço público é um contrato, na qual o Estado transfere a execução de serviço público a alguém que aceita prestá-lo por sua conta e risco, cumprindo a forma lateral que o Estado fixar, mas com direito à remuneração normalmente advinda via tarifa. Mas é possível outras formas de remuneração. Via tarifa. Então, por exemplo, o que vai ser o contrato do Ibirapuera? Seria a tarifa daquelas pessoas que alugam espaços no Ibirapuera, não do usuário. Tem alguma remuneração, essa remuneração em geral é via tarifa. Normalmente a exploração remunera o concessionário, exploração do serviço que remunera o concessionário, difere o contrato de prestação de serviço, pois a desse particular é remunerada pela administração e não por tarifa cobrada dos usuários. O particular não pode discutir qualquer cláusula, salvo a econômica, e deve prestar serviço adequado. Então, em interrupção de energia elétrica, antes de eventual interrupção, deve-se notificar o inadimplente para legitimar o corte. Contudo, dependendo do usuário, a interrupção é bastante temperada. Por exemplo, então, uma concessionária de serviço público é energia elétrica. Então, para fazer a interrupção, eu preciso avisar antes, tem toda uma questão lá sobre direito do consumidor e garantir a continuidade do serviço público. E aí, então, o debate sobre o serviço público tem que ser continuidade ou não nesse caso, se ele tem que ser remunerado ou não, tem toda uma discussão grande. A Defensoria já ganhou várias ações em vários aspectos, principalmente quando tem pessoa idosa ou com deficiência na casa para impedir o corte de água ou de luz. Inclusive, eu acho que tem um texto do examinador de vocês, do Aloysio Ruggieri, sobre um caso desse que ele atuou em Ribeirão Preto. Acho que está naqueles cadernos. Acho que texto. Dá uma pesquisada que eu acho que tem um texto dele. Sobre o corte. Não impedir o corte. Então, formas de extinção. O advento do termo, que é o prazo, que é quando chega no final do prazo. A encampação ou resgate, que é a retomada do serviço público, mediante lei, razão de interesse público de pré-indenização. A caducidade, que é quando ele não executa total ou parcialmente. Ou a rescisão por culpa do poder concedente. Por intermédio de ação judicial, pode a concessionária promover a rescisão contratual, mas não pode interromper o serviço até o trânsito julgado. A anulação, quando tem legalidade ou defeito, e a falência ou extinção da empresa. Reversão de bens. Pode a administração ficar com os bens particulares a fim de garantir a continuidade do serviço público desde que previsto no edital e no contrato licitatório. Prescinde de licitação, pois o valor já é previsto na formalização do contrato. Então, a diferença com permissão de serviço público. Tradicionalmente, a permissão unilateral discricionário, portanto, hoje não é possível pensar em prestação que pode ser revogada a qualquer tempo. A única diferença controversa é relativa à possibilidade de permissão pode ser celebrada com pessoa física. Então, primeira coisa aqui, o contrato administrativo, depois de que é firmada uma licitação, ela vira um ato vinculado. Ela é discricionária na medida em que você pode fazer ou não, mas com quem você vai fazer está vinculado. A permissão não. A permissão é um ato discricionário. Então ela difere aqui na permissão do contrato e ela tem a possibilidade também de ser celebrado com pessoa física. Eu posso permitir alguém de fazer alguma coisa. Concessão de obra pública. A gente falou sobre concessão de serviço público. Antes de bem público, agora de obra pública. De serviço público, agora de obra pública. É o contrato pelo qual poder transferir a outra pessoa a execução de obra, para que ele execute nas condições estabelecidas pela administração por conta e risco. Recebe a remuneração pelos beneficiários da obra pela exploração do serviço. Isso pode ver, por exemplo, em serviços de construção de moradia popular, que a construtora vai receber das pessoas que pagarem. Pode ter vários outros tipos de obra que a pessoa vai receber de aquilo que vai comprar a obra. A gente falou sobre isso na outra aula, sobre a questão da desapropriação do metrô, de quem fez diretamente a desapropriação do metrô. A gente falou isso na aula passada.
uso de bem público. A concessionária recebe uso privativo de um bem público, mas explorará de acordo com a destinação específica. Por exemplo, um box de mercado, um hotel público, uma banca de jornal, esse tipo de coisa. E a permissão, que é o ato lateral, discricionário, inter persona e precário, que realiza mediante pré-licitação a delegação temporária de prestação de serviço público. Que aí é uma outra que vocês já devem ter visto em outro lugar. E aqui, importante, caiu na última prova. Parceria público-privada. Instrumento contratual de concessão por prazo determinado de 5 a 35 anos e valor superior a 20 milhões, destinado a fomentar o investimento privado no setor público, tanto de administração direta como indireta, desde controlados por estes entes, com repartição objetiva dos riscos, firmando mediante prévia concorrência. Modalidades definidas na Lei 11.079 de 2004, no seu artigo 2. O que foi cobrado foram as modalidades. Então tem concessão patrocinada e a concessão administrativa. Ele queria que você diferenciasse uma da outra. Então, concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou obras públicas, que trata a Lei 8.987, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ou ao parceiro privado. Então, ela é patrocinada se, além da contraprestação do usuário, o Estado também põe dinheiro. Então, se adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ou ao parceiro privado. Então, é patrocinada se o Estado põe grana. Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra, fornecimento ou instalação de bens. Então aqui não tem pagamento de tarifa. Então se tiver pagamento de tarifa, é concessão patrocinada, porque o Estado põe dinheiro. Se não tiver pagamento de tarifa, é uma concessão administrativa, que é o contrato de prestação de serviços de que a administração seja usuária direta ou indireta. É bastante criticável, pois os riscos são divididos, ou seja, a iniciativa privada passa a ser mera gestora do negócio, notadamente pois as demais formas de concessão já abarcam essas possibilidades. Então, o que acontece? Qual que é a grande diferença aqui da PPP para as outras formas de concessão? A divisão dos riscos. Porque mesmo a ideia de concessão patrocinada e de um pagamento do Estado de alguma parte é possível nas outras formas de concessão. Então, o que difere aqui é o risco. Se der merda, o Estado se socializa e paga uma parte dos riscos. Na patrocinada. No qualquer forma delas. Na patrocinada, o Estado paga uma parte adicional. Mas a grande questão é a divisão do risco. Então a gente está falando aqui na parceria público-privada que com a repartição objetiva dos riscos. Então no contrato de PPP você delimita o que é risco de cada um. Você tem uma divisão de riscos e a administração incorpora riscos à sua atuação de um terceiro. Então vamos lá, o Estado, na concessão normal, você está oferecendo um serviço público ou um bem público ou uma obra pública para um particular para que ele exerça aquilo, inclusive com os riscos. Então se der algum risco um risco objetivo ou por omissão, um ato administrativo gere responsabilidade por omissão ou por ação, aquilo vai recair sobre o concessionário e subsidiariamente sobre a administração, mas só subsidiariamente. Na parceria público-privada, não, você tem um acordo sobre a divisão de risco. Então o que risco era todo do particular antes, passa a ser uma parte da administração. Responsabilidade solidária? Não é necessariamente solidária, depende do termo, do contrato aqui. Vai ter uma divisão de risco, uma divisão objetiva de risco. Para que isso acontece? Porque em contratos acima de 20 milhões, o risco é muito grande. Então, nem necessariamente o particular quer assumir um contrato nessa monta. Então, para que ele assuma o contrato, você tem que, de algum modo, lidar com o risco. Então, ela existe para isso. Mas ela é criticável porque, de algum modo, você está dando lucro para o particular e assumindo o risco. E o contrato de gestão é o acordo operacional firmado entre a administração e as organizações sociais ou agências executivas a fim de garantir os melhores resultados. Aquelas das organizações sociais, a gente acho que falou um pouco sobre isso em outros momentos. Saúde. Isso, os CIPs. Clínicas religiosas. Então, convênio. Vamos lá que a gente já está quase acabando. A grande controvérsia acerca dos convênios. Discute-se se ele é um contrato ou não. Para alguns, cuida de contrato, porque a lei de licitações do artigo 116 diz que suas disposições são aplicáveis aos convênios. Mas há quem diga que não é contrato, mas ajuste que com eles não se confunde. Isso é errado ali. Para esses autores, a base desse entendimento é o próprio artigo 116, que fala que não é contrato. A lei reconheceria que só se aplica aos convênios e às particularidades do regime contratual.
Veja, se o Estado está falando aplica-se também aos contratos, aos convênios, ele está dizendo que aquilo não é contrato. Se fosse contrato, ele não precisava dizer que se aplica também. Enfim, o entendimento que vem prevalecendo na doutrina da jurisprudência é de que convênio não é contrato. Maria Silva Zanella de Pietro, para Maria Silva, o convênio não é contrato administrativo. Ela traz alguns argumentos acerca das diferenças entre os institutos. Os interesses envolvidos neles não são semelhantes. Nos contratos, os interesses são contrapostos, não havendo muita colaboração. Ao passo que no convênio, os interesses são recíprocos. 2. Na administração, quando firma o contrato para efetuar o pagamento a outra parte, esse dinheiro tem natureza jurídica de remuneração. Dá-se ao destinatário a possibilidade dele dispor livremente, mas isso não ocorre no convênio porque o participante não poderá dispor livremente dos recursos recebidos, deverá utilizá-los somente no serviço público. Então é diferente aqui também. E 3, para firmar um contrato com a administração, é obrigado a licitar. No caso do convênio, não há obrigatoriedade de licitação, afastando esse princípio pelo simples fato de não ser contrato. O STF considera inconstitucional a exigência de autorização do Legislativo para firmar convênio, pois viola a separação de poderes. Os convênios não criam novas pessoas jurídicas, diferente dos consórcios, que o consórcio cria uma nova pessoa jurídica. E aqui o consórcio, finalmente, eram acordos firmados entre entes da federação de igual hierarquia, município com município, estado com estado, característica que diferia dos convênios. Contudo, com a Lei 11.107, ampliou-se a possibilidade de contratantes, podendo ser qualquer ente da federação do mesmo tipo ou não. Por meio de contratos, institui uma nova pessoa jurídica, com personalidade distinta entre os entes formados, podendo adquirir, e aqui, personalidade jurídica de direito público, associação pública, mediante vigência de leis que ratifiquem o protocolo de intenções, ou personalidade jurídica de direito privado, porém a distritação de direito público para a contratação de pessoal. Conceito: contrato administrativo unilateral, firmado por vários entes da federação para a perseguição de objetivos comuns, que resulta na criação de uma nova pessoa jurídica de direito público ou privado. A gente acabou por hoje.